Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje nós vamos fazer esse exercício aqui. Beleza? Tranquilo. Esse é um exercício um pouco mais avançado. Esse aí nós vamos precisar de fazer desenho no Photoshop, certo? Na verdade, eu poderia não fazer. Eu poderia pegar essa estrutura toda aí, desse esquema de apresentação, pronto, para só substituir algumas coisas. Lá no Freepik tem coisas bem parecidas com isso aí. Você pode procurar por infográficos ou linha do tempo que você vai encontrar. Mas eu acho interessante a gente treinar algumas habilidades no Photoshop e ver que não é muito complicado quando você entende. É claro que precisa dedicar algum tempo para construir isso aí, mas vale a pena. E nesse caso, depois que tiver tudo pronto no Photoshop, fica bem mais tranquilo lá no Premiere, beleza? No Freepik eu peguei um desenho grande que tinha vários elementos e o único elemento que eu aproveitei foi esse aí. Poderia ter aproveitado outros, mas eu aproveitei só esse daí para poder a gente desenhar juntos aqui, beleza? Então vamos lá desde o início. Eu vou abrir aqui no Photoshop um projeto em Full HD. Vou vir aqui na nossa janela onde estão os nossos arquivos e arrastar para cá esse balão da linha do tempo que eu já baixei e já separei lá do Freepik, beleza? Enter. Esse desenho ele está como objeto inteligente, por causa desse quadrinho aqui a gente vê. E eu vou manter como objeto inteligente enquanto eu preciso de redimensionar, porque assim eu vou manter sempre a qualidade dele, beleza? Então, ó, primeiro eu vou dar um Ctrl T para diminuir o tamanho dele até mais ou menos uns 33%. Vou colocar aqui em cima 33%, tá bom assim. Vou colocar aqui nesse cantinho. E vou duplicar ele 4 vezes, porque eu preciso de 5 balões desse, certo? Então eu vou dar Ctrl J, 1, 2, 3, 4 vezes. Agora eu tenho 4 balões desse, um em cima do outro, e por isso que a gente não está vendo os 4. Agora eu vou fazer a distribuição desses 5 balões aqui na minha área de trabalho. Presta atenção como eu vou fazer isso. Eu vou pegar um dos balões e colocar aqui aonde eu quero que termine a minha composição. Eu quero que termine mais ou menos aqui, certo? E o outro balão, eu quero que termine mais ou menos aqui. E agora eu vou selecionar todas essas camadas e eu vou usar o recurso de alinhamento do próprio Photoshop. Veja só, aqui eu vou alinhar na altura um pelo outro. Agora eu sei que estão todos alinhados. E agora eu vou vir aqui, clicar aqui na seleção do Canvas e eu quero distribuir esses 5 elementos que estão aqui selecionados nesse espaço aqui entre o primeiro e o último. Então eu vou clicar aqui, pronto, e já estão todos os 5 distribuídos uniformemente nessa largura aqui, beleza? Posso sair daqui. Agora com a ferramenta Selection Tool selecionada e com Shift mais flechinha, vou chegar tudo para cima. Primeira parte do meu desenho já está pronta. Vou voltar aqui na minha janela para pegar o meu texto, que eu vou usar aqui na minha composição. Aqui no meu texto, a primeira coisa que eu tenho aqui são as datas que esses presidentes aí entraram na empresa, beleza? Então vou selecionar essa primeira data, vou dar um Ctrl C para copiar e vou vir aqui colar. Ferramenta T, vou clicar em qualquer lugar aqui, dar um Ctrl V. Beleza, aqui está a minha primeira data. Vou configurar de uma forma melhor, vou colocar aqui no meio e vou fazer uma configuração com essa janelinha aqui de caractere, também poderia fazer pela janela de propriedades, mas vou fazer por aqui mesmo. Vou acelerar um pouquinho, porque isso aqui vocês já sabem como faz. Beleza, terminei essa configuração. Agora eu vou dar um Ctrl J para fazer o balão do lado. Vou arrastar para cá. Por enquanto, não vou me preocupar com
posição dessas datas. Eu simplesmente copiei uma data, fiz uma configuração que me agradou e agora eu vou duplicar e colar o texto novamente em todos os balões. Vamos lá? Beleza? Fui duplicando, sempre dando Ctrl J e copiando e colando os textos daqui, aqui no meu novo texto. E agora eu vou, da mesma forma, clicar nessa primeira data, centralizar usando as linhas guias ali do Photoshop. Aqui, nessa última data, eu vou fazer a mesma coisa, certo? E agora eu vou selecionar todas as datas e fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, distribuir pelo Canvas na largura. Agora, na seleção, eu vou distribuir na altura, beleza? Tudo distribuído pela seleção, eu distribuí na altura, que aí só ficou nessa linha aqui. E pelo Canvas, eu distribuí nesse espaço que eu coloquei a primeira e a última aqui, beleza? Então essa primeira parte também está pronta. Agora eu vou escrever os nomes dos diretores aqui embaixo, da mesma forma como eu fiz as datas aqui. Vou clicar com o T do teclado, clicar aqui, copiar o primeiro nome, colar aqui e vou configurar do jeito que eu quero. Vou aqui na janela de caractere, vou colocar tudo maiúsculo, vou colocar aqui um tamanho mais ou menos de 40, diminuir um pouquinho esse espaçamento e para mim tá bom assim. Antes de continuar, eu já vou salvar esse arquivo antes que possa dar algum problema. Ctrl S. Beleza? Da mesma forma como eu fiz aqui em cima, agora eu vou dar um Ctrl J e vou copiando e colando os outros nomes. Ctrl J para duplicar, arrasto para cá, venho aqui, Ctrl C, clico aqui com a ferramenta T, Ctrl A, Ctrl V, beleza? Está pronto os meus textos, beleza? Agora, vou arrastar isso aqui e usar a linha do Photoshop para centralizar com aquele balão de cima, ó, já está, beleza? Esse aqui, mesma coisa, ó, vou centralizar com o balão de cima, ó, já está, beleza? Agora eu vou selecionar todas as camadas de nome aqui, vou escolher seleção e vou alinhar pela altura. Agora eles estão todos alinhados pela altura. E agora eu vou escolher Canvas e vou distribuir entre o primeiro e o último nome aqui. Pronto, estão todos alinhados aqui, beleza? Ctrl S para salvar. Agora eu vou desenhar um retângulo de cantos arredondados para ficar como base desses nomes aqui, certo? Vou usar essa ferramenta aqui, ó. Vou clicar, segurar um pouquinho, apareceu esse objeto aqui, que é o retângulo de cantos arredondados. Vou escolher mais ou menos a maior palavra, o maior nome, e vou usar ela como referência. Eu acho que é aqui a Brunella, beleza? Vou clicar, segurar e arrastar e já desenhei o primeiro retângulo. Vou colocar ele por baixo de todos os nomes aqui, ó, para eu poder enxergar o nome que está em cima. Não enxerguei ainda porque esse retângulo ele está preto. Vou colocar uma cor qualquer por enquanto, pode ser esse verde claro aqui, certo? Porque depois eu vou mudar a cor de todos eles. E agora vou fazer o mesmo esquema. Eu vou duplicar e com a ferramenta Selection Tool eu vou alinhando em relação aos nomes, ó. As próprias ferramentas do Photoshop me mostram alinhamento. Tá vendo ali que a linha rosa está batendo com a pontinha ali de cima? Então é para cá que eu vou. Vou dar mais um Ctrl J, arrastar agora para cá, até ficar centralizado ali em cima. Já está. Mais um Ctrl J, agora vou aqui para o outro aqui, até alinhar ali em cima, já está. Mais um Ctrl J, alinhei ali em cima, já está. Só para garantir, eu vou selecionar todas essas camadas, vim aqui na seleção, nivelar a altura e aqui no Canvas distribuir pela lateral aqui também. Já estava tudo alinhado, beleza. E agora, para adiantar o nosso esquema, o que eu vou fazer? Eu já sei que isso vai ficar assim mesmo, então agora eu vou mixar, eu vou juntar tudo isso aqui numa camada só. Os 5 retângulos já estão selecionados. Então eu vou vir aqui com o botão direito, clicar aqui e vir em
Merge Shapes, que é a mesma coisa que Merge Layers, né? Nesse caso, o atalho é o Ctrl E para qualquer situação dessa. Vou dar aqui Ctrl E, pronto. Transformei os 5 retângulos de cantos arredondados numa só camada de pixel. E a mesma coisa eu vou fazer agora com os balões. Vou selecionar todos eles e dar um Ctrl E, e agora também ficou uma só camada de pixel, certo? Esses nomes das pessoas eu vou colocar todos eles na cor branca. E agora eu vou colocar nessas camadas aqui um efeito de gradiente, para dar uma sensação de passagem de tempo, de passagem de cor no tempo, beleza? Eu vou colocar aqui no canto a nossa área de trabalho para eu conseguir enxergar a cor do gradiente que eu vou fazer, beleza? Vou clicar aqui do lado, vou vir aqui em gradiente e eu mesmo vou fazer o gradiente agora, não vou pegar gradiente pronto, certo? Eu vou colocar um gradiente lateral dessa vez, aqui 180 graus, bem lateral, ele vai começar aqui e vai vir para cá, certo? Vou clicar aqui para escolher a cor. Eu estou vendo que a cor mais escura está começando aqui. E essa cor aqui, que é essa daqui mais escura, eu vou colocar um amarelo meio forte assim, ó, meio laranja quase, beleza? E essa última cor aqui, eu vou colocar um roxo assim, certo? E olha que interessante, para manter uma cor viva aqui no meio, eu vou criar mais uma cor. Vou clicar aqui, ó, apareceu mais uma opção de cor e eu vou clicar aqui e colocar um rosa, mais ou menos assim. Beleza? Esse foi o gradiente que eu criei e agora eu vou clicar com o botão direito, Copy Layer Style, ou seja, vou copiar esse efeito que eu acabei de colocar nos balões e colar aqui nos retângulos, Paste Layer Style. Agora eu tenho uma uniformidade melhor aqui de cor na minha composição. Bom, já vou adiantar uma coisa aqui. Eu preciso de me aproximar um pouco mais daqui de cima para eu poder ganhar espaço, senão eu vou ficar sem espaço para trabalhar. Vou chegar isso um pouco mais para cá com a barra espaço do teclado, beleza? Então agora, com essa camada dos retângulos aqui dos nomes, junto com os nomes, ó, vou apertar o Ctrl e clicar aqui. Eu vou chegar tudo para cima um pouco, beleza? Para ganhar mais espaço ali embaixo. E agora eu vou colocar as fotos aqui, beleza? Vou lá na minha janela arrastar as fotos. Vou selecionar todas essas pessoas e arrastar aqui para a nossa área de trabalho do Photoshop. Vou dar Enter em todas elas, beleza? Elas estão todas aqui. Por enquanto, eu vou tirar o olhinho delas aqui, porque eu vou desenhar primeiro uma base para encaixar essas pessoas. A carinha delas tem que ficar do mesmo tamanho, num esquema bonitinho aqui, e aqui embaixo vai entrar o texto dela, né? Uma mini apresentação de cada uma. Então, primeiro eu vou desenhar uma base delas. A base também vai ser um quadrado agora com cantos arredondados, que eu vou clicar aqui, arrastar e deixar num tamanho que eu acho legal. Quando eu faço esse quadrado, automaticamente aparece aqui as propriedades e eu vou deixar ele quadrado num tamanho de 360 por 360 pixels. Eu quero que ele fique quadrado mesmo, beleza? Com a ferramenta Selection Tool eu vou alinhar esse quadrado com o balão lá em cima, já está. E agora eu vou dar Ctrl J 4 vezes, 1, 2, 3, 4, arrastar um deles para cá, certo? As linhas do Photoshop me mostram alinhamento com os quadrados da lateral e com o balão lá em cima. Beleza. E agora eu vou selecionar todos esses retângulos, ó, apertando o Shift no teclado, selecionei todos e venho aqui. Não vou nem precisar de alinhar pela altura aqui, pela seleção, porque eu sei que já estão todos alinhados. Eu só vou vir aqui no Canvas e distribuir. E já estão todos os quadrados aqui distribuídos. Beleza? Esses quadrados estão como objetos inteligentes e eu já vou transformar ele em pixel normal, porque vai facilitar o meu trabalho aqui. Eu não vou precisar mais de mexer no tamanho deles. Beleza? Então vou clicar aqui com o botão direito e escolher Rasterize Layers. Então agora são quadrados de pixel normal, imagem bitmap. Presta atenção, agora para eu conseguir encaixar essas pessoas dentro desses quadrados, eu vou colocar elas atrás dos quadrados e eu tenho que conseguir ver elas.
Então, eu vou selecionar todos esses quadrados aqui e deixar eles com uma opacidade, por enquanto, de 50%, só para eu poder enxergar as pessoas atrás deles, certo? Veja só, quando eu fiz esses quadrados, eu fiz eles com um quadrado de 360 por 360 pixels, certo? Então, eu vou pegar essas pessoas aqui, que estão todas alinhadas uma com as outras, e também vou colocar o tamanho delas, ó, vou dar um Ctrl T, e vou colocar o tamanho delas mais ou menos do mesmo tamanho que está aqui o quadrado, que é mais ou menos 360 por 360. Tá vendo quando eu arrasto ali com o mouse, aparece ali do lado o tamanho da foto, ó. 362 para mim está perfeito, porque assim eu vou poder deletar as arestas que eu preciso para deixar essas fotos arredondadas, beleza? Então, ó, as fotos já estão ali centralizadas com o primeiro quadrado, certo? Agora eu também vou transformar essas fotos em layer de pixel, clicando aqui com o botão direito. Ó, vou selecionar todas, clicar com o botão direito, rasterize layers, beleza? E agora eu vou posicionar cada pessoa no seu devido lugar. A Carla eu vou botar para cá, a Brunella para cá. Eu tirei aqui em cima o Auto Select para eu conseguir clicar em qualquer lugar e poder arrastar. O Flávio agora, que é esse aqui, vai vir para cá. E por último, o Gael vem para cá. Pronto, já estão centralizados. Agora eu posso voltar com esses quadrados para opacidade de 100%, beleza? Não vou fazer tratamento de imagem nessas pessoas aqui agora, para economizar tempo. Se você quiser, é só clicar em uma por uma, dar um Ctrl L, que são os níveis, e melhorar aqui, ó, as cores, melhorar o contraste. Você pode também dar um Ctrl B para melhorar ali, ó, a cor de cada uma. Eu não vou fazer isso agora porque isso é pessoal, isso você mesmo pode fazer. Agora veja só, eu vou agora selecionar esses quadrados e dar um Ctrl E para transformar todos eles numa camada só. Transformei e agora os quadrados estão todos numa camada só, beleza? Vou fazer a mesma coisa com essas 5 pessoas aqui. Ctrl E, todos numa camada só. Vou apertar o Ctrl agora no teclado e clicar nessa figurinha aqui dos quadrados. Cliquei. Selecionei os quadrados. Vou tirar aqui o olhinho, certo? E agora eu vou inverter essa seleção. Inverter essa seleção é isso aqui, ó. Select, Inverse, atalho Shift Ctrl I. Vou por aqui mesmo, invertir. Agora eu estou selecionando tudo que está fora do quadrado das fotos, certo? E eu estou com a camada de foto selecionada, então agora eu vou deletar tudo que está fora dos quadrados das fotos e eu fiquei com todas as fotos com cantos arredondados, beleza? Agora eu vou inverter de novo, ó, inverter outra vez, beleza? Agora eu voltei ao como estava antes, que é essa seleção aqui dos quadrados. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui em Select, Modify, Contract. Esse Contract é para você diminuir um pouquinho dessa seleção aqui. E eu vou diminuir exatamente 10 pixels, certo? Então agora eu só estou selecionando essa parte interior de todos os retângulos de cima, certo? E agora eu vou deletar e ficou só essa borda dos retângulos aqui, certo? Vazia, que eu não estou vendo ainda, porque as fotos estão sem o olhinho aqui. Vou clicar na foto e agora eu tenho essas bordas aqui da foto, certo? E agora eu vou vir aqui embaixo, nessas camadas, ou nessa, tanto faz, que eu já coloquei efeito, clicar com o botão direito, Copy Layer Style, vou vir aqui nesses quadrados, clicar com o botão direito novamente, Paste Layer Style. Certo? Tá vendo como eu já tenho uma harmonia melhor de cores aqui na minha composição. Beleza? Vamos lá. Vamos na fé que depois vai ficar tudo bem tranquilo. E agora eu vou colocar os textos aqui embaixo, que é a apresentação, aquela mini apresentação de cada um. Vou copiar o primeiro texto. Antes mesmo de levar para cá, aqui mesmo eu já vou dar uma formatada para facilitar aqui, ó. Vou fazer assim. Beleza? Vou levar esse texto assim em 4 linhas. Vou vir aqui, clicar com a ferramenta T, clico aqui, Ctrl V.
Beleza, o texto está branco, porque foi a última configuração que eu usei. Vou vir aqui nessa caixinha, primeiro vou colocar o texto preto, vou tirar as letras maiúsculas, vou colocar essa separação de linhas automáticas, vou também tirar esse bold forçado aqui, tá bom, desse tamanho, vou colocar aqui um pouquinho menor, acho que tá bom dessa forma aqui, beleza? Vou fazer agora aquela mesma formatação que eu fiz aqui, lá no arquivo de texto, para todos eles. Vamos aqui. A formatação aqui está pronta e agora eu vou copiar aqui e colar lá. Já estou com esse texto selecionado, Ctrl J, arrastei para cá. T no teclado, cliquei, Ctrl A, Ctrl V, colei por cima. Beleza. Já vi que está tudo meio grande, certo? Esse texto está meio grande. Então, ó, vou selecionar todas as camadas de texto, vou vir aqui na janelinha de configuração de texto, vou diminuir um pouco aqui, ó, vou botar 30 e vou colocar aqui menos 40 para aproximar um pouquinho mais, beleza? Agora, da mesma forma como eu alinhei todos, vou posicionar primeiro só esse texto aqui. Agora ele já não pega esse alinhamento aqui, porque essa camada já está junto com todas essas daqui. Mas aqui assim está tranquilo. Eu vou no olho aqui, ó. Beleza? Tá tranquilo aqui. Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. E agora eu vou selecionar todos. Vou alinhar pela seleção para regular a altura deles. Todos alinhados pelo topo para cima ali, certo? E agora aqui pelo canvas eu vou fazer a distribuição, certo? Estão todos bem distribuídos. Pronto, a minha composição do Photoshop está pronto. Agora é só eu juntar tudo aqui nas camadas que eu preciso para fazer a animação muito tranquilamente lá no Premiere. Vai ser muito mais fácil essa parte do Premiere do que no Photoshop. O Photoshop aqui é que precisou realmente um pouco mais de conhecimento para fazer essa composição, deixar pronta aqui. Então vamos aqui, vamos juntar as coisas para simplificar, para a gente levar lá para o Premiere. Esses textos aqui, todos esses textos que são esses aqui de baixo, vão virar um só e eu vou dar um Ctrl E e chamar essa camada de texto. Beleza? Ok. Isso daqui, que são as bordas das fotos, junto com as fotos, também vai virar uma camada só. Ctrl E e eu vou chamar de fotos. Beleza? Todos esses nomes aqui, com isso daqui, que é a base dos nomes, eu também vou dar um Ctrl E e agora é tudo uma camada só. Eu vou chamar de nomes. E agora essas datas junto com esses balões aqui, eu também vou dar um Ctrl E, juntar tudo numa camada só e chamar de balões. Beleza? Esse fundo eu dou um OK e posso chamar de fundo. Nem precisaria, mas deixa ele aqui. Eu vou colocar aqui agora, só nessa ordem que está aqui, ó. Os balões vêm primeiro, beleza? Depois tem os nomes, depois as fotos, depois esses textos e depois o fundo. Vou salvar e pronto. Aqui no Photoshop acabou. Ó, fundo, os textos, as fotos, os nomes e os balões. E vocês vão ver como que agora, com essa composição pronta, lá no Premiere, vai ser bem mais tranquilo. Vamos lá? Já estou aqui no Premiere com o meu projeto montado e agora eu vou trazer para cá o meu arquivo do Photoshop. Esse é o arquivo que acabamos de fazer. Vou puxar aqui para a minha janela Project. E, como a gente já sabe, o Premiere me pergunta o que eu quero que faça com isso aqui. E dessa vez eu vou escolher aqui Sequência. Beleza? Já abriu aqui uma pastinha. Aqui tem uma sequência da linha do tempo, com todas as camadas empilhadas, assim como estavam lá no Photoshop. Vou abrir agora uma nova sequência, Ctrl N, e da mesma forma como no anterior, eu vou escolher aqui Full HD 60 frames por segundo, para fazer um movimento um pouco mais fluido, né, um pouco mais suave, e você também ver como funciona isso. Vou colocar aqui o nome da minha sequência. Ok. Como a gente já sabe, essa sequência formada pelo Premiere a gente não usa para editar,
Então eu vou aqui dar um Ctrl A, um Ctrl C, vou vir aqui na minha sequência e dar um Ctrl V, certo? Vou ampliar tudo um pouquinho e um mais no teclado para enxergar tudo num tamanho melhor. Vou chegar essa parte do áudio para baixo, para eu poder ter mais área de trabalho aqui. Diminuir um pouquinho isso aqui, eu vou precisar bastante da timeline agora, certo? Vou chegar tudo 1 segundo para frente, mais 1, 0, 0. E vou chegar todas as camadas, menos o fundo, tudo para frente, para ir mexendo com uma de cada vez. Opa! Beleza? Eu já vou fazer o seguinte, como eu sei que todos os clipes eu vou precisar de crop e o Gaussian Blur, eu já vou selecionar todos os clipes, certo? Vir aqui na janela Effects, pegar o efeito crop, arrastar para todas as camadas, para todos os clipes. E também vou pegar aqui o Gaussian Blur e arrastar para todos os clipes de uma vez só, certo? Agora esses clipes eles estão inteiros com esses efeitos. Se eu cortar quantas vezes for, o resto que ficou cortado sempre também vão ter esses efeitos, beleza? A primeira coisa dessa animação vai começar com o balão. E o balão eu sei que está nessa camada aqui, balões. Então eu vou andar aqui 1 segundo para frente do branco e vou colar esse balão aqui, que vai ser o primeiro a entrar, beleza? Bom, essa foi a camada que eu mixei lá no Premiere, essa camada inteira. Ela já está com crop e eu vou vir aqui no Effect Controls e organizar esse crop para ficar só esse balão aqui. Eu vou simplesmente arrastar para cá e deixar dessa forma aqui, beleza? Na minha cabeça é aquela coisa que eu falei, no meu planejamento eu quero que ele cresça desse ponto aqui, né? Como se estivesse mostrando o que aconteceu nessa data aqui. Se ele vai crescer desse ponto, se o ponto central vai ser esse, eu tenho que colocar o Anchor Point aqui, certo? Porque essa tela aqui é desse tamanho inteiro aqui, certo? Se eu aumentar ou diminuir o tamanho ou girar, o ponto central está aqui, que é a tela inteira. Ó. Se eu mexer aqui no tamanho, ó, ele está indo em direção ao centro da tela. E eu não quero isso. Então, eu vou pegar o Anchor Point, eu vou clicar aqui no Motion, pegar esse Anchor Point que está aqui e trazer aqui para esse biquinho aqui, ó. E agora sim eu vou fazer uma animação de escala. Vou pegar aqui, acionar os keyframes da escala, marquei um primeiro keyframe, vou andar 20 frames para frente, marcar mais um keyframe, e vou andar mais 10 frames e marcar mais um keyframe. Vou ampliar aqui com mais no teclado para a gente enxergar melhor isso aqui. Veja, eu vou fazer aquele truquezinho do pop, que a gente já viu numa outra aula. Esse ponto aqui de 100% é o ponto final, certo? Esse ponto inicial aqui vai ser 0. E esse ponto aqui vai ser um pouquinho maior que o ponto final. Eu vou colocar 120. Então o que ele vai fazer? Beleza? Eu tive que dar uma renderizada aqui porque ele estava agarrando um pouquinho. Esse efeito às vezes fica um pouco pesado. Beleza? Ótimo. Ficou ainda um pouco duro o movimento, então eu vou vir aqui de novo no Effect Controls, ampliar aqui novamente. Vou deixar esses dois primeiros keyframes como linear. E esse último keyframe aqui eu vou colocar como Easy In. Beleza? E agora eu vou também colocar um efeito de Gaussian Blur aqui, no mesmo tempo da animação de cima. No primeiro keyframe, vou colocar aqui um Blurriness de 160. Certo? Vou voltar aqui em cima e vou para o último keyframe, colocar um Blurriness de 0. E na posição vertical. Nesse último keyframe, eu também vou colocar um Easy In. Deixa eu dar uma renderizada nessa parte aqui. Beleza? Um movimento bem suave, bem tranquilo. Beleza? Muito bem. Quando esse balão acaba de se formar, eu vou voltar aqui para o último keyframe, andar mais 20 frames e começar a entrar com o nome. Primeiro nome da primeira pessoa, que é esse aqui, certo?
Esse nome eu vou fazer uma entrada de fade, bem simples, mas eu preciso de dar uma cropada nela, certo? Então eu vou clicar aqui no crop para aparecer as bordas do crop e vou cortar isso aqui até ficar só o primeiro nome ali, ó. Vocês vão ver como depois isso aqui é tranquilo de finalizar, beleza? E agora eu vou vir aqui na opacidade. No primeiro keyframe eu vou marcar um keyframe com 0% de opacidade. Vou andar 50 frames para ficar bem suave. E vou marcar mais um keyframe com 100%, beleza? Não precisa de Gaussian Blur para esse aqui. Então, por enquanto, estamos assim. Vou chegar esse nome um pouquinho para trás e começar 20 frames após o início do balão. Beleza? Vai começar aqui. Agora vai entrar a foto. E a foto eu vou colocar 40 frames depois do nome. Vou entrar com a primeira foto. Vou fazer o crop da mesma forma. No primeiro keyframe, agora eu vou ativar uma animação de posição. Vou andar 40 frames para frente. Vou marcar mais um keyframe. Vou voltar para o keyframe anterior e vou sumir com essa foto lá para baixo. E também vou fazer uma animação de Gaussian Blur. Marcar um keyframe aqui no primeiro keyframe do movimento. Vou para o último keyframe, que eu não estou nem vendo aqui, mas eu sei que tem. Vou ampliar aqui um pouquinho, ó. E no último keyframe também vou marcar um keyframe com o Gaussian Blur. No primeiro keyframe eu vou dar um valor de 200. Vamos ver como está. Beleza? E agora, claro, eu vou dar um Easy In aqui e um Easy In aqui. Vamos ver. Esse Easy In aqui, eu vou arrastar um pouquinho esse gráfico para cá. E, é claro, a posição do Gaussian Blur vai ser só na vertical. Tá ótimo assim. E agora, para fechar, vem o texto. 30 frames após as fotos, eu vou entrar com esse texto, também com fade, de forma tranquila, mas antes eu tenho que acertar esse crop aqui. O crop não tem problema bater na foto, só preciso de cortar o texto aqui embaixo, certo? Muito bem. Vou dar um keyframe de opacidade aqui, andar 50 frames, marcar mais um keyframe. No primeiro keyframe vai ser 0% de opacidade. Estamos quase terminando a animação. A primeira coluna já está assim. Beleza? É isso. E agora, vamos aqui. Um segundo depois que entrar esse texto, beleza? Que são 12 movimentos de Shift mais flechinha do teclado, eu vou fazer a mesma coisa com a outra pessoa que vem logo em seguida. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou selecionar todos esses clipes, apertar o Alt no teclado, clicar, segurar e arrastar para cá. Ó, vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Agora eu estou com mais 4 clipes iguais, um em cima do outro, com as mesmas animações. E a única coisa que eu preciso de corrigir aqui agora, vou diminuir aqui, ó, chegar bem para cá, que eu vou precisar bastante da timeline agora é corrigir os crops. Vou parar com o mouse aqui, vou começar com o crop do balão, ó. Vou clicar aqui no crop, já apareceu aqui. Eu vou clicar no meio do crop e arrastar ele para cá, ó. É claro, em alguns casos, como o do balão, eu não posso só mexer no crop. Eu tenho que mexer também no Anchor Point. Arrasta para cá. Então, essa parte já está pronta. Agora, o nome, vou vir aqui, só tenho que mexer no crop. Vou vir para cá. Eu posso fazer assim também, certo? Pronto. Se precisar de aumentar aqui para enxergar melhor, eu também posso. Nas fotos, mesma coisa. Só vou agora corrigir o crop para essa foto aqui, ó. E no texto,
Mesma coisa, só vou corrigir o crop. Certo? Então, a segunda parte também já está pronto. Aquele defeitinho que deu aqui é por falta de render. Depois vai ficar tudo certo. Um segundo após esse texto, eu vou novamente selecionar todos esses clipes, apertar o Alt no teclado e arrastar para cima e diminuir aqui no teclado a largura das pistas de vídeo. Beleza? E vou fazer a mesma coisa com o terceiro. Vou vir aqui no crop. Tem sempre que lembrar de marcar tudo isso aqui de azul, certo? E tem um atalho que é o Ctrl 0, ó, Ctrl 0 desmarca tudo ou marca tudo. Então, para as flechinhas de cima poderem caminhar pelos clipes, eu tenho que estar com isso selecionado. Beleza. A única coisa que vai faltar aqui é aumentar tudo isso aqui, inclusive essas de baixo aqui todas, certo? Ampliar para deixar tudo um tempo parado. Aí eu paro o mouse aqui onde eu quiser, dou um Ctrl Shift K para cortar tudo, corto todo esse restante aqui, ó. Beleza? E agora sim eu vou dar uma renderizada e colocar até um efeito de som para a gente ver melhor a nossa animação. Vamos aqui. E só lembrando também que essa edição ficou com 21 pistas de vídeo e você pode encaixar essa sequência dentro de uma sequência principal através da função Nest. E aí ela vai ocupar uma única pista de vídeo e a sua edição vai ficar muito mais organizada, beleza? É isso aí, espero que tenham gostado, libere a imaginação de vocês, seja criativo, aprenda as habilidades que isso vai fortalecer a sua criatividade. E com certeza, entendendo o princípio, com isso aí você consegue fazer coisas muito atraentes para os seus vídeos e para as suas apresentações. Beleza? Até a próxima aula, um abraço, tchau!